Olá, galera do nono ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E nessa aula o tema a ser estudado é probabilidade. Nós iremos estudar o que é probabilidade, estudaremos também o princípio fundamental da contagem, né? Onde você vai aprender a fazer contas, combinações, contas relacionadas a combinações com um único cálculo, ao invés de ficar testando combinação por combinação. Você só vai fazer um cálculo e vai descobrir todas as maneiras possíveis de realizar aquele determinado evento, tá bom? É isso que vamos aprender nessa aula. Então vamos direto ao tema. Deixa eu ampliar a tela aqui. Então tá lá. Iniciação à probabilidade. Então, gente, a primeira tela aqui eu já trouxe uma situação que pode ser vivida por muitos, né? João Pedro está na cidade A e vai para a cidade C. Ele está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Através do desenho. Então, João Pedro ele é como se ele estivesse aqui, ó, o bonequinho. Como se ele estivesse aqui, né? Pronto, ele está aqui. E aí ele quer ir para a cidade C, ele quer chegar aqui, né? Aqui é o destino dele. Só que ele tem que passar pela B, né? E para ir da cidade A para B, há três maneiras, ó. Olha aqui. Deixa eu mudar a cor. O verde, né? Será que fica melhor? Vamos ver. Então, tem 1, né? 2 e 3. Tem três formas dele chegar lá, né? Na cidade B. E da cidade B para C também tem três formas. Então aqui ele pode vir por aqui, né? Por aqui ou por aqui. Então observem, gente, que o que vamos estudar é exatamente um cálculo relacionado a essas situações, quando você tem várias formas de chegar ou então de realizar algum evento. Aqui no caso, o evento seria ele se deslocar de uma cidade para outra. Ele pode se deslocar de várias maneiras diferentes. Então aqui, se eu citar uma das maneiras, ó, se eu citar aqui uma das maneiras, seria essa aqui. Primeiro, ele vai da A para B, vamos supor, pelo caminho 1. E da B para C, ele também escolheu o caminho 1. Mas ele também pode ir da A para B utilizando o caminho 1. Só que quando ele for da B para C, ele pode utilizar o caminho 2. Tá vendo, gente? É muita possibilidade. Então, por uma rua ele pode traçar três caminhos diferentes. Se ele escolher o 1 aqui, ele pode ir pela rua 1, depois pela rua 2 ou pela rua 3. Se ele escolher a rua 2 aqui, ele pode ir pela 1, pela 2 ou pela 3, tá vendo? Então chega a ser cansativo você ficar escrevendo todas essas maneiras que ele pode chegar à rua C, né? Isso acontece no dia a dia, porque vocês podem observar que essas ruas são paralelas, ó. Né? E aqui na verdade nem são três, são 4 caminhos, ó, para piorar a situação. São mais maneiras, né? Então aqui teria até o número 4, né? Aqui teria o número 4. Seria aqui. Aqui que são 3. Então, o que eu vou ensinar para vocês é exatamente um cálculo que possibilite você a concluir de quantas maneiras ele poderia chegar ao destino dele, que seria na rua C. De quantas maneiras? Então, esse cálculo é chamado de princípio fundamental da contagem.
Então vamos dar prosseguimento. Aqui está pedindo para você indicar todas as possibilidades diferentes de João poder fazer a viagem da A até a C passando pela B. Então era o que eu estava fazendo, né? Então vamos fazer lá. Eu vou abrir um quadro só para mostrar para vocês. Desenhar lá no quadro. Vocês vão ver só de quantas maneiras ele pode chegar da rua A até a rua C. Vocês vão ver só. É bom que prova, né? Por que o cálculo é daquele jeito. Deixa eu apagar aqui. Então, gente, olha só. A situação é essa aqui. Ele tá na rua. Ele tá na rua A, né? Rua A. Ele quer chegar na rua C. Só que na rua A tem 4 maneiras, né? Tem 4 maneiras. Deixa eu apagar aqui. Eu vou montar aqui o esqueminha aqui. Ele quer chegar na rua C. Só que ele tem que passar pela rua B. Aí da rua A para B tem 4 maneiras, ó, dele chegar lá. Né? Tem 4 maneiras. E da B para C tem 2 maneiras. 3, né? 3 maneiras. E aí? De quantas maneiras possíveis? Aí vamos fazer vamos supor que nós não conhecemos nenhuma fórmula. Como é que eu iria fazer isso? Eu ia colocar aqui, ó, primeiro caminho. Ele pode... Aí vamos chamar aqui de caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4. Aqui nós vamos chamar de 5, 6 e 7. Então ele pode ir pelo caminho 1, né? E o 5. Ele pode ir pelo 1 e 5. Aqui é uma forma. Segundo caminho. Ele pode utilizar o 1, o próprio 1 e o 6. Terceiro caminho. Ele pode utilizar a própria rua 1, só que agora ele vai pela rua 7. Então aqui foram os 3 caminhos utilizando a rua 1. Agora ele vai utilizar a rua 2, né? Então, quarto caminho. Ele pode utilizar a rua 2 e a rua 5. Né? Quinto caminho. Quinta maneira, né? Quinta forma. Ele pode ainda utilizar a rua 2 e a rua 6. A rua 2, né? E a rua 6. Tem mais? Tem. Sexto caminho aqui. Ele pode utilizar a rua 2 ainda e a rua 7. Agora ele pode utilizar a rua, sétimo caminho, né? Ele pode utilizar a rua 3 e a rua 5. O oitavo caminho. Ele pode utilizar ainda a rua 3, só que agora ele vai pela 6. Nono caminho, nona forma. E olha que só tem apenas 4 ruas, né? Nono caminho, 3 e 7. Tá vendo como é cansativo? Demora? Por isso é que tem que ter a técnica, né? Para resolver o cálculo. Décimo caminho. Agora ele pode utilizar a rua 4 e a rua 5. Décimo primeiro caminho, né?
11ª forma. Ele pode utilizar a rua 4 e a rua 6. 6, né? E o 12º e o último caminho, ele pode utilizar a rua 4 e a rua 7. Tá vendo? Então, quantas formas ele pode chegar lá? 12. Tá vendo? Ó, 12 formas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Tem 12 maneiras dele chegar, dele partir da rua A e chegar na rua C. Deu até um exemplo de rua, né? Na verdade que seria ponto A, né, até o destino C. Até a cidade C. Cidade A até a cidade C. Agora, tem uma maneira mais fácil? Tem. Você simplesmente vai esboçar aqui o problema. Ó, você vai esboçar. Você vai desenhar ele. Ele está lá na cidade. Ele está na cidade A. A cidade A. Aí ele pode vir pela cidade B dessas formas aqui, ó. Aí ele chega na cidade B, né? Deixa eu tirar daqui. Cidade B. Cidade B. Aí da B para C ele pode só de 3 maneiras, né? Você pode desenhar da forma que você achar melhor, da cidade C, né? Da B para C. Olha só como vai ficar muito mais fácil. E aí ele quer chegar da cidade A para a cidade C. De quantas maneiras possíveis ele pode fazer isso? Simples, ó. Quantos movimentos ele tem que fazer? É isso que você tem que contar. 2, ó. Ele tem que vir da A para B. 1. Aí você coloca assim, ó. 1. E ele tem que vir da B para C. 2. Entre os números aqui, ó, entre os tracinhos, você põe o vezes. De quantas maneiras ele pode ir da A para B? Aí você conta, ó. 1, 2, 3, 4. Põe o 4 aqui. Por isso é que o nome é princípio multiplicativo da contagem. De quantas maneiras ele pode ir da B para C? 3. Né? 1, 2, 3. Então aqui é 4 vezes 3. Pronto. Acabou. 12 maneiras. Não é muito mais fácil fazer dessa forma? Olha aí. Em um simples cálculo, eu já resolvi o problema. 12 maneiras. Então, gente, muito mais fácil você utilizar essa técnica, né? Do que ficar contando de um em um até chegar ao total de maneiras. Então, qual o objetivo dessa primeira parte? Encontrar todas as formas possíveis daquela situação acontecer, daquele evento acontecer. Qual o evento aqui? Ele sair da A e chegar na cidade C. Tem 12 maneiras dele fazer isso. Então é assim que você vai calcular. Vamos dar outro exemplo aqui? Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que você vai se vestir utilizando uma camisa, uma bermuda e um sapato. E um par de sapatos, né? Então lá. Aí você tem 5 camisas. Você tem 5 camisas. Né? 5 camisas. Você tem 3 bermudas. 3 bermudas. E você tem, vamos supor, 4 pares de sapato. Pronto, 4 pares de sapatos. Aí eu pergunto, de quantas maneiras diferentes
De quantas formas eu posso me vestir utilizando uma camisa, uma bermuda e um par de sapato? Então, olha só, como que eu vou me vestir? Com a camisa, aí você vai colocando, ó, separa, coloca o tracinho. Eu quero uma camisa, uma bermuda, põe o que você quer, uma camisa, uma bermuda e um par de sapato. Ó. E entre eles você põe o vezes. Quantas camisas eu posso usar aqui? Eu posso escolher uma, né? Então, uma de quantas? De 5. Eu vou usar uma camisa, mas eu tenho 5 opções. Então, aqui eu ponho o número 5. Quantas bermudas eu posso escolher? 3, né? Eu vou escolher uma, mas eu tenho 3 opções. E os pares de sapatos? Eu tenho 4 opções, mas eu vou escolher um, né? Eu vou escolher um, mas eu tenho 4 opções, melhor dizendo. Então, eu posso escolher qualquer um dos 4. Pronto. Aí você vai fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então existem, ó, eu com apenas 5 camisas, 3 bermudas e 4 pares de sapatos, eu tenho 60 maneiras de me vestir diferentes. Para você ver, né? Curioso. Agora vamos dar prosseguimento lá ao material escrito. Vamos minimizar aqui. Cadê o material? Tá aqui, né? Então aqui na letra B era isso, gente. É fazer o que eu estava fazendo lá. Colocar possibilidade por possibilidade, daquela maneira. Sem fazer aquele cálculo rápido. Haveria outra forma de se chegar à quantidade total de possibilidades encontradas no item B? Haveria, multiplicando as ruas, né? Simplesmente fazendo assim, ó. Ele tem que fazer 2 deslocamentos. Você tem que raciocinar. Aquele problema lá que eu mostrei era a maneira de se vestir. Aí ele ia utilizar o quê? Uma camisa, uma bermuda e um par de sapato. Então são 3 números. Aí quantas camisas eu posso escolher? 5. Quantas bermudas? 3. Eu tenho 3 para escolher. E quantos pares de sapato? 4. Então era só multiplicar. 5 vezes 3 vezes 4. Aqui eu estou falando de deslocamento. Então quantos deslocamentos eu vou fazer? Quantos deslocamentos? 2, né? Daqui para cá. E daqui para cá, 2. Para eu chegar no destino, né? 2. E aí daqui para cá eu tenho quantas opções? 4. É? E daqui para cá, da B para C, 3. Então é 4 vezes 3, 12. Pronto. Acabou. 12 maneiras de chegar lá, de eu chegar no destino. Agora vamos construir um diagrama das possibilidades. Esse cálculo que eu fiz, ele está descrito nesse texto agora, que eu vou ler para vocês. Ó. O estudo das diferentes possibilidades. Aqui veja bem, aqui eu não estou calculando a chance daquilo acontecer, apenas as maneiras daquilo acontecer. É isso que eu estou calculando, não estou calculando a chance. O estudo das diferentes possibilidades de um determinado evento ocorrer é a análise da combinação dos vários cenários possíveis. Exatamente isso aqui, ó. Tem que prestar atenção nessa palavrinha aqui. Vários cenários possíveis. É isso que eu estou analisando. Eu não estou analisando probabilidade. Não estou analisando a chance daquilo acontecer. Então, podemos falar sobre o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, PFC. Ele é extremamente útil quando o número de possibilidades é grande e o diagrama de árvore se torna extenso. E aí tem mais uma explicação sobre o princípio fundamental da contagem. Se um evento A puder ocorrer de M maneiras e um evento B, o que seria o evento A? Por exemplo, eu escolhi uma camisa. O evento B, eu escolhi uma bermuda. E o evento A foi independente do evento B, a bermuda é independente da camisa, né? Então, a quantidade de maneiras em que os dois ocorrem simultaneamente é M vezes N. Então, é M maneiras vezes N maneiras.
O princípio fundamental da contagem nos diz que sempre devemos multiplicar os números de opções entre as escolhas que podemos fazer. É exatamente o que eu estava fazendo. Ali eu tinha camisa, bermuda e par de sapato. São 3 eventos. Eu tenho que escolher uma camisa, uma bermuda e um par de sapato. Foi assim que eu decidi me vestir. Aí eu tenho que só verificar a quantidade total de camisas, de bermudas e de pares de sapatos e multiplicar todos eles. Por exemplo, se agora eu estou querendo fazer como se fosse uma vitamina. Aí eu tenho várias frutas à disposição. Eu tenho maçã, eu tenho banana e eu tenho pera. Pronto, tenho 3. Aí eu tenho mais três opções do outro lado. Vamos supor. Eu tenho morango, né? Tenho morango, tenho abacaxi e tenho abacate. Aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa vitamina. Quantas maneiras diferentes eu posso fazer? Utilizando 2 frutas, né? Aí, na primeira opção, eu posso misturar as 2 frutas, né? Posso misturar sem problema nenhum. Vamos supor que eu tenha uma fruta assim, de cada. Tem uma maçã, tem uma banana, tem uma pera, né? Tem um abacate, tem um abacaxi e tem um mamão, exemplo. 6, né? Então eu posso, vamos supor que eu possa escolher uma fruta de um lado aqui, ó. Tem que escolher uma fruta, só que eu tenho 6 opções. Vamos supor que eu tenha mais frutas, né? Só para não confundir vocês. Aí eu posso escolher uma opção apenas. Só que eu tenho 6 frutas para escolher. Então eu tenho 6 opções. E aqui? Também, porque eu posso repetir, né? Então 6 vezes 6, 36. Aqui é na condição que eu tenha várias frutas. Pronto, eu tenho 36 maneiras de fazer a vitamina. Eu posso aqui, por exemplo, pegar maçã com banana. Posso pegar banana com abacate. Posso pegar maçã com abacaxi. Né? Mamão com banana. Então, várias maneiras, tá vendo? Então, vamos dar prosseguimento. Por exemplo, para montar um computador, temos 3 diferentes tipos de monitores. 2 tipos de teclado, 3 tipos de mouses e 4 tipos de CPU. Aqui é mais um exemplo, mais uma situação vivida, né? Para saber o número de diferentes possibilidades de computadores que podem ser montados com essas peças, somente multiplicamos as opções. Então, olha só. Vamos supor que eu precise montar um computador. Um computador basicamente tem que ter um monitor, um teclado, um mouse e a CPU, né? Que é o processador. Precisa só de um de cada. Então, eu tenho aqui quantas opções aqui? Eu preciso de um monitor, eu preciso de um teclado, né, para digitar, preciso de um mouse para controlar, né, melhor, e preciso de uma CPU. Aqui eu posso escolher quantos monitores? 3, um dos 3, mas eu tenho 3 opções. E aqui, um dos 2 teclados, né? Eu tenho 2 opções. E aqui, um dos 3 tipos de mouse. 3 opções. E aqui, uma das 4 CPUs. Pronto, basta multiplicar todas elas, ó. Foi isso que eu fiz aqui. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 4, 72. Então, tem 72 maneiras, possibilidades que chamou aqui de configurações diferentes, né? E aí chegou a hora de vocês fazerem os exercícios, tá? Esses exercícios aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, vou deixar para vocês fazerem. Agora, então lembrando, para fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, para você aplicar o conhecimento do princípio fundamental da contagem. Agora vamos falar de chance de ocorrer um evento.
Quando eu falo de probabilidade, eu estou querendo saber a chance daquele evento ocorrer, a chance de um evento futuro ocorrer. Então aqui, já chamei de cara ou coroa. Materiais, 2 pinos para marcar e 2 moedas. O tabuleiro encontra-se no final do caderno em papel cartão. Regras do jogo. Para o jogo serão necessários dois participantes. Os participantes deverão decidir quem será o jogador que ficará com a face da moeda cara e quem ficará com a coroa. Então, ó, vamos supor, tem 2 pessoas. Ó, se cair cara, eu ganho. Se cair coroa, você ganha. É isso que está dizendo aqui. Os participantes, cada um na sua vez, devem lançar as 2 moedas. O participante que escolheu cara deverá avançar 3 casas se saírem 2 caras, né? Então aqui é uma regra, né? É fictício isso. O participante que escolheu coroa deverá, né, avançar 3 casas se saírem 2 coroas. E se saírem uma cara e uma coroa, os participantes deverão avançar apenas uma casa. Ganha o jogo o participante que chegar primeiro ao final do percurso. Então aqui, na verdade, que seria o joguinho, né, que eu estava mencionando no slide anterior. Aqui é a cara, né, a parte que tem o homem, né, da moeda, e a coroa, a parte que tem o número, né, o valor. Conclusão do jogo. Quem tem mais chance de ganhar o jogo e por quê? É mais fácil sair cara ou coroa? Por quê? Neste mesmo jogo, um participante lançou a primeira moeda e saiu cara. E ao lançar a segunda moeda, qual é a face que tem mais chance de sair e o porquê? Aí é que vai entrar, gente, o cálculo da probabilidade. Eu precisava saber qual é a chance de sair cara e qual é a chance de sair coroa, né? Pois é, de onde vieram as probabilidades? E aí vamos prosseguir. Eu já vou explicar para vocês o cálculo da probabilidade. As grandes civilizações, como Egito, Grécia e Roma, deram importância a diversos jogos, né? Entre eles os jogos de azar, que entretinham a classe dominante. Ou seja, distraíam, né? Era um momento de distração, de diversão, né? Da classe dominante. O hábito de jogar é tão antigo quanto o homem, havendo qualquer aposta entre ganhar ou perder, seja nos dias atuais ou em outras épocas, a probabilidade estará sempre presente. Gente, isso ocorre muito, né? Em jogos de azar, quando o carinha lá vai fazer uma aposta, né, na Mega Sena, uma aposta na Telecena, uma aposta no capital de prêmios, isso tudo envolve, né? Envolve probabilidades, chances de ganhar e chances de perder. Nos cassinos, né? Outro exemplo. O estudo das probabilidades teve início no século XVII, na troca de correspondências entre os matemáticos Pascal e Fermat, sobre a chance de vitória em jogos de azar. Hoje a probabilidade é indispensável em ramos da matemática, física, biologia, economia, entre outros. Gente, se a pessoa não conseguir calcular a chance daquilo ali dar certo ou dar errado, ela não toma a melhor decisão. Quer ver? Quando o médico lá, vamos supor, uma mulher está grávida, né? Aí por que ela tem que fazer aquele pré-natal? Por que é indicado? Porque o médico vai ficar fazendo vários cálculos para ele ter uma noção se a criança vai nascer saudável ou não. E aí, cada vez que ele fizer aquele cálculo, ele vai orientar a mãe a tomar alguma medida para aumentar a chance do filho dela nascer saudável, entendeu? E é um exemplo da área de biologia. Então imagine que se ele não souber fazer esses cálculos, ele não vai poder informar com tanta precisão ou certeza se aquela criança vai nascer saudável, né? Sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, né? Então, é aí que entra os cálculos de probabilidade, né? Entre outras áreas, por exemplo, na economia. Você já pensou se o governo não tiver um planejamento? Que era o ideal que tivesse, né? Muitos não têm. Mas se não tiver um planejamento,
as coisas aumentam de forma desenfreada, né? Fica aumentando sem parar, a inflação aumenta, não tem controle na inflação, né? O salário do pessoal não aumenta, não aumenta junto com a inflação. Então, fica tudo descontrolado se eles não fizerem os cálculos de probabilidade. Por exemplo, se eles raciocinarem assim, bom, se eu reduzir aqui o preço do gás, né? Se eu reduzir o preço do gás, do petróleo, um exemplo, vai reduzir o preço do gás. Em que isso vai impactar na vida dos brasileiros? Um exemplo, os brasileiros vão pagar menos, vão economizar mais, né? É só um exemplo fictício, gente, para vocês terem noção de quanto é importante você fazer um cálculo de probabilidade, né? Porque você fazendo esse cálculo, você consegue saber mais ou menos a chance daquele evento acontecer. Pensarmos se o céu está nublado, é provável que chova, né? Uma situação. Um carro está em alta velocidade, pode ser multado. Realmente pode, é uma chance, não quer dizer que ele vai ser multado, mas se tiver um agente lá, por exemplo, se numa determinada via de trânsito rápido, a velocidade máxima é de 80 por hora, ou melhor dizendo, 60, se ele passar a 80, ele está cometendo infração de trânsito, né? E se tiver um guarda, né, um policial ou um pardal, ele vai ser multado. Um aluno tirar algumas notas abaixo da média, provavelmente será reprovado. É bem provável, gente. Por quê? Porque se você tirar 2 no primeiro bimestre, você praticamente tem que tirar 8 no segundo. Né? Por quê? Porque você perdeu 3 pontos da média. Então, você tem que compensar com mais 3 pontos. A média mais 3 pontos seria 8 no segundo bimestre. Então, se ele ficar tirando notas baixas, abaixo da média, ele provavelmente será reprovado. Essas são algumas situações, né, que indicam o destino de que certo fato seja verificado sem a certeza de que ocorra. Veja o exemplo. Quando jogamos uma moeda para cima, há a possibilidade de cair cara ou coroa. Portanto, temos duas possibilidades. E aí eu quero saber, a possibilidade de cair cara é de 50%, 1 sobre 2. Ou seja, em cima, no numerador, você põe ó, aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Na fração, gente, a fração ela tem um numerador e tem um denominador. No denominador, você põe o total. Você põe o... Deixa eu utilizar aquele outro quadro que é melhor. Aquele outro quadro dá menos lag, né? Vamos lá. Agora nós vamos calcular a chance, a probabilidade A letra não fica tão legal porque eu uso o mouse, né? De cair cara, né? Vamos colocar aqui uma aspa, né? Cair cara. Ao jogar uma moeda, tá, gente? Eu não vou escrever tudo, que senão vai perder muito tempo. Qual é a probabilidade de cair cara? Qual é a chance de cair cara? Como é que você faz isso? Você põe embaixo. Você faz uma fração, né? Você põe embaixo o total de maneiras de dar aquilo ocorrer. E em cima, você coloca apenas o evento desejado. Quantidade do evento desejado. Né? Evento desejado.
E aí você multiplica por 100. Aí você vai saber a chance daquilo acontecer em percentual. Essa é a fórmula. Então, por exemplo, aqui. Quando você joga a moeda, quantos resultados podem acontecer? 2. Ou vai cair cara ou vai cair coroa. Então você põe embaixo. Ó. Qual evento você quer? Eu quero que caia cara. Aí tu põe um em cima. No numerador. Então tem 1/2. 1/2 de chance de cair cara. Como é que eu passo isso para percentual? Multiplica por 100. Né? Tu vai multiplicar por 100. Aí vai ficar 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 2, 50. Então vai ficar 100 dividido por 2. É por isso que fala que tem 50% de chance. Ó. 50% de chance. É assim que faz. Você pega o evento que você quer que aconteça, põe em cima, a quantidade em cima. E põe a quantidade total de tudo aquilo acontecer. A quantidade de maneiras daquilo ali acontecer embaixo. E multiplica por 100. Acabou. É isso aí que é a probabilidade. Praticamente a noção geral é essa, tá? Vamos minimizar. Então foi isso que foi feito aqui. Tá? Foi isso aqui que foi feito. Ele pegou o que ele queria que acontecesse, fosse cara, colocou o que era possível de acontecer, que são 2 casos, ou cai cara ou cai coroa. E aí ele pegou 1 e dividiu por 2, né? Na verdade, ele nem pegou 1 e dividiu por 2, ele pegou 1 sobre 2 e multiplicou por 100. Aí ficou 100 vezes 1, 100, 100 dividido por 2, 50%. Então aqui mais um texto explicando, né, o que é probabilidade. Probabilidade também é sinônimo de chance do evento acontecer. Serve para estimar matematicamente a possibilidade de ocorrer casos que aconteçam ao acaso, né? Ou seja, por questão de sorte. Pode ser definida pela seguinte fórmula: probabilidade de ocorrer o evento A é igual a A dividido por S. Então é probabilidade P, onde P é a probabilidade de ocorrer, o A é o número de casos favoráveis, ou seja, o A que está em cima aqui é somente aquelas situações, né, que você deseja que aconteça. E S é o total dos casos possíveis, é tudo aquilo que pode acontecer, aí fica embaixo. E aí você pode complementar isso aqui, ó, multiplicando por 100, tá? Que aí tu vai passar para percentual. Porque você sabe que 100% representa, você vai ter uma referência, você sabe que 100% é o total. Então vamos supor, se você diz que aquele evento tem 80% de chance de acontecer, ou seja, ele é muito provável que aconteça. Então você já sabe que aquilo ali a chance é alta, né? Então vamos prosseguir. E aí nós chegamos à hora do desafio, ou seja, a hora de vocês exercitarem aquilo que aprendemos, né? Em uma urna são colocadas bolinhas numeradas de 1 a 10 e se forem tiradas bolinhas ao acaso da urna, qual a probabilidade de ocorrer uma bolinha par? Como é que eu vou fazer isso, gente? Vamos lá no quadro. Apenas faço o número 1, tá, gente? Daqui. Vamos lá no quadro, deixa eu minimizar. Então, ele tem 5 exercícios, né? Então, qual é a probabilidade de ocorrer um número par? Se ele pegar uma bolinha ao acaso. Ora, do 1, gente, do 1 ao 10, tem quantos números pares? É isso que você tem que prestar atenção. Tem quantos números pares? Só você contar, ó. 2 é um deles, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então tem 5. Tem 5 números pares. Qual é a chance de acontecer? De eu tirar uma bolinha e ela ser um número par? Como é que eu calculo a probabilidade? Põe o total embaixo. Quantos números podem sair? Qualquer um dos 10. Então é 10 aqui.
Mas eu quero só os pares, então põe 5 em cima. E aí multiplica por 100. Isso aqui vai dar 5 vezes 100, vai dar 500. E 500 dividido por 10 é 50. Então eu posso dizer que tem 50% de chance de eu tirar um número par. Tá? É assim que você vai fazer com os demais. E aí eu vou deixar para vocês fazerem o restante, tá, gente? Ficou o B, o C, o D e o E. E aí eu espero que todos tenham aprendido, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário, gente, a sua dúvida. Ou então, você manda para mim comentário lá no Google Classroom, tá? Eu estarei lá e responderei a todos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nossa aula do tema dessa semana, né? Na verdade, a semana do dia 12 ao dia 16. Nosso tema a ser tratado é probabilidade, tá? Tá legal, gente? Então, agradeço a todos. Até um próximo encontro. Falou!